vou chamar o Horácio aqui para falar sobre a questão de transporte público ou transporte coletivo e segurança. Obrigado, boa noite a todos. Alguns recadinhos iniciais. Primeiro, eu não moro na região de vocês. Não sei se felizmente ou infelizmente. Eu moro na Zona Norte, na Parada Inglesa. Por que eu estou aqui? Porque um conhecido aí não quis estar aqui, né? Não assumiu a bomba, no bom sentido, e me convidou, que é o Serafim, que é um engenheiro que já foi da CET no passado. E aí eu peguei. Então, segundo recado, eu não estou vendendo nada aqui. Terceiro recado, eu não estou comprando nada aqui. Quarto recado, se eu falar alguma coisa que incomode vocês, me perdoem, mas aqui tem quase 50 anos de experiência profissional de tudo que eu já vi de estrago nessa cidade onde eu nasci. Eu nasci em São Paulo e cada dia é uma frustração total. Eu sou um frustrado como engenheiro de transportes e até de tráfego também, e como alguém que tenta passar coisas de segurança no trânsito. Já tive N experiências desagradáveis aí, isso não é para agora, inclusive aqui nesse povoado que a gente está, que uma cidade que não tem gestão, para mim, vira um povoado, que é São Paulo. Então, me perdoem se eu cutucar vocês com alguma coisa. Então, eu vou ter que ser rápido, porque a apresentação ela tem bastante conteúdo. Vamos lá. Então, algumas reflexões. Eu estou trazendo reflexões e com números. Não existe, é uma coisa que vocês precisam colocar na cabeça de vocês. Não existe mobilidade sem números. Não existe mobilidade filosófica. Isso é utopia, né? Mobilidade é um sonho, não. Mobilidade precisa trabalhar com números. E números de que tipo? A gente vai ver alguns aí que são interessantes, que vão ajudar vocês a tentar contrapor mais um estrago que vão fazer na Grande São Paulo, né? Então, a gente vai contando algumas historinhas. Então, tá aí. São Paulo e a região metropolitana não precisam parar. Eu não preciso virar de costa, agora tem várias telas aí. Mas quem está causando o caos? É o transporte público, coletivo, ou é o privado, o fretamento, que foi expulsado daqui, ou expulso, melhor dizendo, em 2009, por uma pessoa que tem menos cabelo que eu e que agora está no STF. Eu não vou falar o nome por causa da energia dele. É o transporte de carga? Se não houver entrega de carga, sua padaria não vai ser abastecida, o seu mercadinho, a sua loja, o shopping, o supermercado. Então, não é o transporte de carga. É o transporte individual, autos e motos? Ou são os ETs? Mas que ETs? Para quem acredita e não acredita, os ETs nos visitam aí o tempo inteiro, mas não são esses que estão causando o nosso problema. Os ETs que eu estou falando aqui são os engenheiros de tráfego, puramente engenheiros de tráfego, que me arrepiam até a alma, porque eu tive o privilégio de ter o melhor mestre desse país, que já não está mais entre nós, professor Ion de Freitas, que introduziu a engenharia de tráfego no Brasil nos anos 50, ele que fez o projeto da Anchieta, nos anos 40, só para vocês terem uma ideia, e ele foi meu professor de graduação, de pós-graduação e meu orientador de tese de mestrado. E foi ele que concebeu a primeira CET. Não foi ele que fundou, que foi o Scaringella, mas foi o que mentalizou essa empresa. Então, vamos lá. Para quem é antigo, vai lembrar do Arthur Clarke, do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Um dia, andando por um sebo, eu achei essa obra-prima dele, que chama, aqui não adianta que não ilumina, é o livro Perfil do Futuro, que é de 1962, traduzido para a língua portuguesa em 1970. Então, eu não vou ler, mas vocês podem ler o que está lá. Isso é frase de 63 anos atrás, do Arthur Clarke, que ele tem esse livro aí genial. Opa, tranquilo, não, tranquilo, faz parte. Então é isso aí. Se a gente quiser que todos os carros particulares entrem nas cidades, a gente tem que fazer uma grande devastação urbana e nem isso vai ser suficiente. Palavras desse gênio aí. Esse é um outro livro que é de 2004, que é o Apocalipse Motorizado, 3 slides que eu copiei de lá. Então, o bem-sucedido é o que está dentro do carro, o fracassado é o que está aí, o congestionamento. Aí você odeia o trabalho, mas precisa do trabalho para pagar as despesas com o seu carro. É um círculo vicioso que não acaba nunca e a gente entrou nessa a partir dos anos 50, com o modelo americano. Qual é o limite do sistema viário da cidade de São Paulo para a expansão da frota esse ano, 2025? Então, essa é uma afirmação que eu já fiz várias vezes ao longo dos anos, em palestra, inclusive, na Câmara Municipal, mas entra por aqui e sai por aqui. Não há mais espaço no viário da cidade de São Paulo, e nem da região metropolitana hoje, nos eixos de ligação, para você expandir a frota de transporte individual, e agora as motos que estão vindo a reboque, sem comprometer a viabilidade econômica e ambiental. Dá destruir? Dá. O Maluf queria fazer um elevado em cima do Rio Tietê. Em cima do Rio Tietê. Quando falam que ele fez a pole, eu digo que eu fiz sem demérito,
que eu fiz engenharia no Amapá, em Roraima, em Rondônia, porque não faz sentido, né? Então, nós precisamos aplicar urgente os conceitos de engenharia de transporte de pessoas. A mobilidade é feita de pessoas. O modo de transporte que você vai criar ou deixar para transportar esses seres vai depender do lugar. Se é num prédio, é elevador, no aeroporto tem o tapete rolante, escada rolante, calçada, aí é deslocamento mais longo, aí você cria o transporte coletivo e vai, segue o rumo. Então, a engenharia de tráfego de veículos individuais ela é boa quando ela é aplicada para resolver problemas de tráfego só de automóveis. Mas você tem demanda de pessoas que não querem andar de carro? Tem, sempre tem. Então, você tem que considerar que o espaço viário é finito. Os números estão meio pequenos, mas eu vou só para o azulzinho ali. Tem os dados de população, a malha viária é 19 mil quilômetros. Um dado que eu não conhecia, descobri essa semana passada, que é um dado da prefeitura, que o viário, a área do viário, eu desconhecia esse número, aprendi há uma semana. Tem 187 milhões de metros quadrados. É o viário, onde passam veículos. A área da cidade é 1.521 quilômetros quadrados. Essa é a área territorial que inclui tudo. Sua casa, esse prédio, a serra, os rios, as ruas, calçada, enfim, é a área. Você pega um mapa, faz a área e não tem ninguém habitando dentro. Bom, se a gente fizer alguns indicadores com esses dados recentes, dá 1,22 habitantes por veículo. Esse era o padrão dos Estados Unidos há mais ou menos 20, 30 anos atrás. Hoje é menos de 1 habitante por veículo. Inclui todos os tipos de veículo, automóvel, ônibus, caminhão, moto e etc. A gente está indo no sentido do padrão americano. Dá 8.400 veículos por quilômetro quadrado. Não tem nada na cidade, hein? É só espaço vazio. Você pega a frota, divide pela área, dá 8.400 veículos por quilômetro quadrado, que você tem que colocar. Nós já não habitamos mais aqui, a gente está em Júpiter, a gente já mudou de planeta, né? Isso dá uma área de 158 metros quadrados na superfície para cada veículo. É um quadradinho, um terreninho de 12,5 por 12,5 ou um círculo com 7 metros de raio. Só para colocar veículos. Os seres humanos estão em Júpiter. Não esqueçam disso. Não estão mais aqui. Bom, agora vamos para a área exclusiva do viário. Aí é onde os veículos têm que se apertar. Eu divido a frota pelos 187 milhões de metros quadrados, chego em 52 mil veículos por quilômetro quadrado de viário, área exclusiva do viário. Aí a gente está garantindo a mini calçadinha e é onde a gente mora, trabalha, enfim, estuda. Isso dá 19 metros quadrados por veículo na área do viário, que é um quadrado de 4,38 por 4,38. Se você considerar que nessa frota tem automóvel, ônibus, caminhão e moto, aonde você vai colocar a frota que vai bater o final desse ano, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, isso é dado público, em 10 milhões de veículos. Isso é uma aberração, né? Então, onde a gente vai colocar a vida dessa cidade? Então, não tem. Tem lá a frota por tipo, se vocês quiserem ver. As motos hoje com 1,5 milhão já, 16%, automóvel 73%, o ônibus representa menos de 1% da frota de veículos licenciados oficialmente na cidade de São Paulo. Se pegar a grande São Paulo, o estrago também é gigantesco, né? Aí eu fiz algumas hipóteses. Todos os veículos começam a sair 4 horas da manhã das suas garagens. 3h30, 4 horas. Os primeiros que saírem vão conseguir parar um atrás do outro e fazer fila. E depois das 6 horas da manhã, quem está no subterrâneo do seu prédio não vai conseguir tirar mais o carro da garagem. Considerando que a maioria da cidade tem uma faixa por sentido. A 23 tem 4. Não, é só lá. Vai nos bairros aí, Zona Norte, Zona Leste, periferia, uma faixa por sentido. Então você precisaria de 56 mil quilômetros quadrados. O viário da cidade é 19 mil, 20 mil para arredondar. Então, é quase 3 vezes. Então, é o seguinte, quando você está comprando um carro hoje e aumentando a frota, você está vendendo ilusão para a sociedade. Então, não tem mais espaço, nem para colocar um atrás do outro. É duro falar isso. Eu estragava o feriado dos meus alunos de engenharia há 25 anos atrás, quando o tempo que saía 1,5 milhão de veículos, agora saem 4, 5 milhões, que eu falava assim, ó, na época tinha acho que 40 faixas de tráfego de todas as rodovias que saem da Grande São Paulo, todas, o círculo inteiro. Você pega o fluxo médio por hora, 1.200 automóveis por hora por faixa, multiplica por 40, 50 mil, vezes 24 horas, se o fluxo for contínuo, sem congestionamento. Mais ou menos 1 milhão e pouco por dia. Então, falei, ó, é 2 dias para sair, 2 dias para voltar, né? Teve gente que demorou 14 horas para chegar em Ubatuba, e vai piorar, né? Vamos duplicar a Tamoio agora, vamos fazer mais uma pista da Tamoios? Não tem saída. O automóvel é ruim? Não é bom, eu também tenho carro.
Mas eu vim para cá hoje, até tive outro compromisso antes, fui estar com a minha netinha, e eu vim para cá de metrô e ônibus, depois só que eu fiz o último link de aplicativo. Mas para a cidade, eu não venho mais de carro há muitos anos. Eu me recuso, é uma questão de princípio de vida, nem que eu tenha que gastar um pouco mais. Bom, vamos lá. Por que eu vou priorizar o fluxo de ônibus no sistema viário? Eu dei uma palestra na Câmara Municipal há uns 10 anos, sei lá, 15 anos atrás. E quando acabou, um repórter me chamou no canto e falou assim, eu não entendo, por que o senhor defende tanto ônibus? Qual o interesse que o senhor tem? Eu parei, eu não lembro de qual imprensa que era, também não importa. Eu parei e fiquei olhando para ele, desculpe, companheiro, eu defendo transporte coletivo desde o tempo que você não era nascido. Eu não conheço nenhum empresário de ônibus, nenhum fabricante que vende ônibus, ninguém que implanta corredor de ônibus, nada. É porque é uma questão de número, o que cabe para transportar mais clientes, mais pessoas. Eu estou falando em clientes. Então, é um exemplo típico. 10 milhões é a frota prevista, vai sair manchete de jornal no final do ano. São Paulo atinge 10 milhões, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito. Bom, 2 dados importantes. O sistema de ônibus, em via exclusiva, tem a sua maior eficiência em termos de passageiro-hora e veículos-hora nos horários de pico. É a hora que está bombando. Se for a via exclusiva, semáforo atuado pelos ônibus, é a hora que ele tem maior eficiência. E o contrário, no mesmo horário, a maior ineficiência do sistema viário para automóvel é no horário de pico, porque é fila. Todo mundo nervoso, irritado, ainda pega o celular, o que é proibido, para mandar mensagem, falar. E o que tem como resolver a questão do automóvel? Não tem que resolver. Há mais de 20 anos que eu falo isso. Falei, inclusive, para prefeitos, candidatos aí, etc. Mas guardem esse número que o tio está falando. Jaime Lerner nos ensinou muito em Curitiba. Está fazendo 50 anos os corredores de Curitiba exclusivo lá. E aqui a gente ainda tem medo de implantar o primeiro em São Paulo, porque vai incomodar o automóvel. Puxa vida, eu vou perder voto. Como se quem usasse ônibus também não tivesse o poder de decisão e de votar, né? Também é eleitor, mas parece que há uma distorção, há um viés aí estatístico político, né, que eu não sei bem de onde que vem. Mas é assim, uma única faixa exclusiva com ultrapassagem por sentido consegue transportar 10 a 15 vezes mais pessoas por hora do que a mesma faixa ao lado, lotada de automóveis, as pessoas brigando, resmungando, nervosas, com úlcera. É 10 a 15 vezes por hora. Isso é um gráfico do tempo que tinha o Maplink na internet, que acho que nem existe para divulgação pública, mas era público antes. E eu tinha meu escritório e a gente pegava isso todo dia e monitorava de várias cidades do Brasil. E a correlação é fantástica. O eixo embaixo X é a frota de veículos. Naquela época, São Paulo tinha 8 milhões e 300 mil. Esse gráfico é de 2018, 7 anos atrás. E no eixo vertical é o quilômetro de congestionamento, segundo o Maplink. E como é que eles faziam isso? Igualzinho o que a CT agora usa o Waze, agora não tem vergonha de divulgar que dá 1.450 quilômetros. Lá atrás, quando a CT divulgava 100 quilômetros, eu falei na Câmara Municipal, com cálculos meus, que era acima de 350. E eu fui chamado de louco. Eu falei, mas eu não cheiro, eu não só bebo às vezes fim de semana, mas eu não cheiro nada, eu não estou piradão. Porque ele só monitorava 800 quilômetros da malha viária. Os outros 18 mil e tralalá, eles não olhavam. Então, como é que você pode dizer qual é o índice de congestionamento se você não olha a área toda? É uma questão estatística até. E eu expandi isso aí, tive a ousadia, né, de levar pedrada, mas eu vou lá e falo, porque eu falo, desculpe. E aí a CT demorou, não quis usar o Maplink e agora fez um convênio com o Waze e divulga aí, sai no jornal. 1.450 quilômetros. Eles não têm mais vergonha. Tudo bem, a culpa não é deles de causar congestionamento, mas a culpa é deles, da SPTrans, do secretário, do prefeito, que não priorizam o transporte coletivo para valer no viário. E as outras cidades do Brasil estão indo para o mesmo caminho. Então, a mobilidade é isso aí. O que é automóvel elástico? É uma coisa que eu bolei, já faz mais de 20 anos que eu uso esse slide aí, que é o seguinte. Quanto ocupa um pequeno automóvel no espaço? Que eu escuto isso na minha família, de amigos, inimigos. Pô, mas meu carro é pequenininho, tem só 3,5 metros, 4 metros, 4,5 metros. Fala, tudo bem. Ele parado no estacionamento, ele precisa de 25 metros quadrados, com área de circulação e área da vaga. Não, mas só a área da vaga, aí é 15 metros quadrados. Sim, mas como é que você tira o carro? É com um guincho? Ele pega o carro, tira e põe na rua. Você tem que ter área
Eu moro em prédio hoje. Qualquer prédio tem a área da vaga, mas a área de circulação, às vezes, é maior até do que a área das vagas. Você precisa de espaço, aí é geometria, aí é projeto. Então, vamos lá, só 3 números para vocês guardarem. A 14,4 km por hora, que é o ande e para de congestionamento, você precisa de 40 metros quadrados, que é a largura de uma faixa, mais ou menos 3,5 metros, 4,5 metros, mais ou menos, de um automóvel, e 2 segundos de intervalo de segurança para você não bater no veículo à frente. 2 segundinhos só. Qualquer curso de direção defensiva nos ensina isso. Então, 40 metros quadrados. É um estúdio, é um apartamento de um dormitório. Pode rir, não. Rir, pode rir e chorar. Se eu quiser andar a 36 km por hora, que nem as marginais andam, e nem a 23 de maio está andando nesse horário de pico agora, é só ir lá e medir, eu preciso de 80 metros quadrados para cada pequeno automóvel. É um apartamento de 2, 3 dormitórios. E se eu quiser andar 79 km por hora, aí o caso de uma rodovia, por exemplo, eu preciso de 160 metros quadrados. Aí é 8 vagas de garagem, 5 suítes, aquele negócio todo. Então, esse é o quadro. Aí é engenharia de tráfego pura, que mostra quanto que um automóvel ocupa em função da velocidade. Ela não é estática, ela é dinâmica. Vocês já tinham visto isso aí, não? Então, é coisa de louco. E eu não bebi antes de vir para cá. Só tomei café e água, hein? Ó, que bonitinho. 35 pessoas sentadinhas. Que falam, mas você não pode comparar o cara esmagado de pé no ônibus e eu no conforto do meu carro. Então, vamos fazer a mesma continha. 35 pessoas, coloco num ônibus convencional, não é articulado, nem bi, sentadinho, cabem 35, e eu preciso de 25 automóveis, porque a ocupação é 1,4, daí para menos, pessoas por automóvel. É só multiplicar, dá 35. E eu preciso de quanto? 1,5 quadra, eles estão todos parados. O vermelho ali está tudo congestionado. E o verdinho vem livre, leve e solto. Aí vem alguém da sociedade ou da mídia falar, mas a faixa exclusiva está vazia. Passa um ônibus a cada 2 minutos só, ótimo. 30 ônibus por hora viabiliza qualquer faixa exclusiva em qualquer cidade desse planeta. Isso com dados que a gente põe na mesa e discute. 25, 30, sem discussão. Se for na hora de pico, com 20 já dá. Mas aí fica um buraco. Como é que funciona o metrô? Passa um trem na hora mais carregada e o outro vem depois de 2 minutos. E o que você quer colocar entre um trem e outro? Táxi? 1,5 minutos já. Oi? 90 segundos. Sim, a vermelha já dá 90 segundos. É que Tupinambá, eu fui humilde aqui, fui humilde. Então é isso aí. Isso é frase minha, pode usar e abusar. Tudo que está aqui é público, gente, não tem nada de direito autoral, isso aqui tudo é assim, é arquivo aberto. O congestionamento de automóveis é inevitável. Aqui em Los Angeles, no Canadá, que eu já estive, em qualquer lugar do mundo, mas o congestionamento de ônibus é imperdoável. Então, na verdade, o que existe é congestionamento de ideias. Vamos lá. Agora vamos aos números rapidinhos. Eu só queria que você... É pena que eu ilumino aqui, mas não aparece. É pena. Bom, vamos lá. O que é isso aí? São dados de contagem do estudo de tráfego do edital que me foi passado, os arquivos. Então, eu peguei os postos só da Raposo. Primeiro posto, quilômetro 10, lá em cima, linha azul. 16 horas de contagem, tem 3 faixas por sentido, total contado, 90 mil veículos nos 2 sentidos. Isso foi contagem feita pelas empresas contratadas para fazer o estudo de tráfego. Aí, o amarelinho e o verde de baixo é estimativa minha. Alguém pode questionar, mas os números estão lá. Então, eu transformei o total de 2 sentidos em um sentido, dividi por 2 e por 16 horas, para trabalhar só para ter uma noção de veículos hora. Então, eu estou falando em 2.152 automóveis por hora, 497 motos, 63 ônibus, que é a coluna verdinha ali, 114 caminhões, que dá 2.826 veículos por hora. Isso no quilômetro 10, mais ou menos, é a estimativa de fluxo de veículos por hora que eu fiz, sem ter o dado deles da hora pico. Aí eu converti em pessoas, que é o que interessa para a gente, é falar em clientes, em seres humanos. Então, adotei a ocupação de 1,4, que é daí para menos, moto 1,05, a de ônibus eu adotei 50 na hora pico, que está tranquilo, deve ser daí para mais, e caminhão também usei 2,5, um motorista e 2 ou 3 ajudantes, dependendo do veículo, porque a gente não vai usar o caminhão, mas só para ter uma noção de tudo que passa ali de pessoas. Então, vamos só guardar esses 2 números da linha de baixo. 43% da demanda é de automóvel, de pessoas, mas é 45% em ônibus. Isso, para mim, já pararia a licitação. Porque eu estou falando o seguinte, se eu tirar
os caminhões e recalcular as porcentagens, mesmo que eu some moto com automóvel, vai dar 50%, 51%. E ônibus 45%, eu estou falando o seguinte, senhor governador, se ele estivesse aqui, eu falaria para ele, eu não tenho problema de falar com ninguém. Quase metade da demanda, no início da Raposo, é de pessoas que já usam hoje, não é que vão usar daqui 30 anos, elas já usam hoje o transporte coletivo por ônibus do jeito que ele está jogado lá, sem faixa exclusiva, sem prioridades, sem nada. Se o senhor der uma prioridade, a demanda vai migrar, inclusive, do transporte individual para o coletivo. Eu sei porque eu trabalhei no metrô, então eu conheço toda essa confusão cósmica. Então, agora eu vou passar rapidamente os outros postos, só para a gente ver como é que variam os números. Então, estou falando de 3.150 pessoas por hora em ônibus. Gente, isto, qualquer sistema de BRT resolve. Metrô é acima de 20, 25 mil pessoas por hora. Então, não adianta sonhar. Estou falando numa boa, hein? Não adianta sonhar com metrô. Ah, vai ter metrô. Na outra encarnação vocês vão usar, mas nessa ainda não. Se tiver, para começar, uma faixa exclusiva à direita, seria a primeira solicitação que eu faria ao governador. Implanta já, amanhã, semana que vem. É sinalização horizontal, vertical, controle de invasão por equipamento eletrônico. Que horas? Da hora que precisar. Se o congestionamento começar às 6 da manhã, sentido Vargem Grande, São Paulo, vai até que hora? Até 2 horas da tarde? Então, num sentido, vai até 2. E na volta à tarde? Começa a hora que tiver que começar. Se o congestionamento já começa às 2 horas da tarde, vai até 10 da noite. As faixas exclusivas, à direita, são quebra-galho, mas é melhor tê-las do que não ter nada, porque hoje vocês não têm nada, né? Eu fico preso hoje lá, preso, olhando para baixo, todo mundo que está dentro do ônibus olhando para os automóveis. Então, vamos lá, agora rapidinho. Então, outro posto, quilômetro 12, um pouquinho para frente. Aí já fizeram uma contagem maior, 7 dias, 24 horas. Como é que eu fiz? Dividi por 7 dias, por 2, porque é 2 sentidos, e apliquei um fator de 9%. Aí é a experiência minha, na hora de pico, se você pegar um valor diário de contagem de tráfego, no mundo inteiro, varia entre 7% e 10%, mais ou menos, a hora pico dá em torno de 9%. Então, podemos usar 9%, que a gente não vai errar muito. Aí já sobe um pouquinho a demanda, aí eu já estou falando em 11 mil pessoas por hora nessa sessão, no total. Todos os modos. Automóvel, 5.860, ônibus, 4.700. 48 mais 6 da moto, 55 no transporte individual e 40, continua ainda 40% em busão. 40% em busão. Então, por isso que eu insisto. Aí o ônibus, aí outro ponto, quilômetro 14,5, pouquinho à frente. Demanda em torno de 11 mil lá. É só olhar último verdinho à direita. Ônibus, 4.900 pessoas por hora. Automóvel e moto, em torno de 5 mil e alguma coisa. Então, ônibus com 46. Então, a gente está saindo no início, oscilando entre 45, 40, 45. Quer dizer, início da Raposo, se o busão estiver ali bem projetado e operado, ele vai atender tranquilamente metade da demanda, porque parte das pessoas que têm carro já não aguentam mais pegar congestionamento todo dia. E usariam esse ônibus para chegar, por exemplo, no metrô Butantã e fazer a conexão para dentro de São Paulo. E aí, livre circulação. Outro ponto, quilômetro 18. 13 mil, aí já é um ponto que tem um pouco mais de demanda. Os ônibus aí têm menos frequência, só 76 ônibus por hora, aí automóvel e moto já dá 64%, os ônibus em torno de 29%, mas ainda é bastante significativo. Ponto, quilômetro 25. 25 é depois do Rodoanel, né? Isso, depois do Rodoanel. Se eu falar besteira, pode corrigir. Também demanda em torno de 12 mil pessoas por hora. Se tirar caminhão, a gente recalcula tudo. Mas então, aí automóvel e moto, mais ou menos 65%, e ônibus 25%. Então, o ônibus continua mantendo esse mínimo aí de atendimento de demanda, dado de 2003 dessa contagem. Aí, quilômetro 31,5, já é antes de Cotia, é isso? 31,5? Mas é entrando em Cotia, né? É chegada ali. Então, aí 15 mil também pessoas por hora. Aí os ônibus já dão uma subida, porque tem muita entrada de ônibus intermunicipal, tal, mais municipal. Então, a contagem já deu 142 ônibus por hora, né? Aí a gente tem aí em torno de 45%, 46% de demanda no individual e 46% no ônibus. Está equilibrado. Então, em Cotia está 50-50. Se a gente tirar o caminhão, que eu deixei aí só para não apagar o número, né? Mas a gente está falando em 7.100 pessoas por hora. Se eu tiver um biarticulado com 110 pessoas, não precisa estar superlotado, não, por hora, com 60, 70 ônibus por hora, você atende toda essa demanda com padrão classe A.
Quilômetro 39, aí é antes de Vargem Grande, né? Acho que é isso. Já é saindo de Cotia, indo para o interior. Então, aí a demanda cai bastante, olha. Em torno de 4.000 pessoas por hora, aí o ônibus representa 22%, e moto e auto 50% e 65%. Aí a demanda já cai, são só, na contagem deles, só deu 17 ônibus. Pode falar. Não, eles contaram 17, aí inclui todos os tipos de ônibus. Inclui rodoviário, fretado, urbano, intermunicipal. Eles contaram em torno disso. Aí eu peguei os dados da SP-Trans e da MTU em alguns trechos. Então, o azul é sentido interior-capital e o laranjinha ali é capital-interior. Então, pico da manhã e tarde. Então, temos os números lá à direita. Somando frequência de SP-Trans e MTU, 88 no primeiro trecho, sentido interior-capital de manhã, e à tarde, 69. Aí, quilômetro 17,1, é entre o Rodoanel e a Escola Politécnica. É o ponto que eu peguei de ônibus ali. Então, 121 ônibus por hora, de manhã, à tarde, 98. Quilômetro 31,5 é na saída de Cotia, no sentido capital, 47. E no sentido interior, 33. Então, seguramente, até Cotia, a demanda cabe, sim, em um corredor exclusivo de ônibus. Tranquilo. Até Vargem, eu faria por uma questão até de preservação do eixo. Porque se você deixar, aquilo vai ser ocupado por carros e depois, para tirar, a briga é grande. Algumas observações sobre previsões de demanda em sistemas saturados que eu aprendi ao longo da vida, seja em trabalhos ou observação do que acontece aqui. Quando você faz uma melhoria, parte dos autos utilitários mudam o dia, o horário e a frequência. Ou quem não viajava passa a viajar. É o que a gente chama de tráfego gerado. E tem o desviado que a simulação até consegue captar, dependendo do modelo que seja usado. Em função de novos condicionamentos, as pessoas mudam os hábitos e se readaptam novamente. Se tiver alternativa de transporte coletivo, há uma migração natural do individual para o coletivo. Se não, ocorre o contrário também. Aí temos alguns maus exemplos, né, do que eu já vi na vida. Eu vi a Via Dutra ainda em pista simples. É duro ser antigo. Ela foi duplicada, quadruplicada, tem as marginais e agora estão pensando até em alargar novamente. Eu não sei onde eles vão colocar. Não adiantou nada. A Marginal Tietê, quando um governador aí que disse que quem atrapalhava eram os ônibus, eu falei com a mídia que nós precisaríamos voltar aos bancos escolares, porque ele começou a pole e não completou. Eu falei isso aí. Eu falei que não duraria um mês, e não durou um mês. Se a Raposo aconteceu, o que está na licitação, não dura 6 meses. Pena que o Tarcísio não está aqui, porque eu falaria, olhando para ele, porque ele é engenheiro, falar, o senhor entende estatística e eu entendo um pouquinho de tráfego. O senhor pode chamar uns 40 especialistas aí, a gente faz uma mesa redonda e vamos chegar num consenso. Castelo Branco, fizeram as marginais até Alphaville, passei outro dia lá, estão levando até Itapevi. Aquilo também não dura 6 meses, porque as pessoas mudaram os hábitos. Agora eu só vou um dia por semana para São Paulo. Agora abriu a porteira, agora eu vou visitar a comadre e tomar café toda tarde lá, aquela coisa. O Rodoanel Sul tirou parte dos caminhões da Avenida dos Bandeirantes. Em 2, 3 semanas, os automóveis foram lá e ocuparam tudo rapidamente. Aí a Tamoios, quem estava na Tamoios agora e foi passar a Páscoa no litoral? Nossa, pagou os pecados, né? Mas não devia ter sido duplicada? Não sei, vamos ver. Não tem outra alternativa para você fazer um transporte? Já estão pensando na outra pista da Imigrantes? Vocês já ouviram falar, não? Então, será que não era hora de dar um break, falar assim, puxar o freio de mão, falar assim, senhor governador, a gente não quer. Mas é para os caminhões. Não, então pega uma das pistas, dá para os caminhões e vamos fazer um belo trem, São Paulo, Santos, Guarujá, toda a Baixada lá. Vamos lá. E a Raposo, o que será de vocês? Né? Ou de nós, porque eventualmente também eu posso passar lá. Aí é um quadrinho que compara o transporte individual com o coletivo. Em qualquer lugar do mundo, uma via com semáforo não passa muito mais do que 750 automóveis por hora. Em qualquer lugar do mundo. Aqui, no Canadá, na Austrália. Por quê? Porque tem um tempo de verde e vermelho. Né? A ocupação aquela de 1,4 que eu estou adotando, 5 minutos. Então, rapidinho. Então, só para vocês terem uma ideia, uma faixa exclusiva é em torno de 1.000, 1.050 pessoas por hora, em média. Como é que você sabe? Eu já fiz contagem desse tipo na Paulista, na Faria Lima, na Berrini, então, são dados reais que eu estou usando só historicamente para vocês aqui, sem citar a fonte, porque foi um estudo privado. Aí, se eu quiser colocar 2 faixas com um ônibus biarticulado, com ônibus comum eu transporto em uma faixa com 120 ônibus, 4.200 pessoas por hora. Se eu colocar um biarticulado, eu posso dobrar 12.000 pessoas por hora.
Se eu pegasse 2 faixas da Marginal Tietê, eu conseguiria transportar 25 mil pessoas por hora em ônibus. Lá merece um trem, na verdade. Já é um trem saindo do aeroporto de Guarulhos, Marginal, Castelo, até Alphaville e Itapevi. Mas ninguém teve coragem de fazer. Então, a gente tem a relação na coluna azul da proporção. Quantas vezes mais pessoas eu transporto se eu usar o ônibus do que o automóvel? Pode ir de 3, 6, 12 vezes mais. Depende do sistema que você coloque ali. Vou voltar no Rodanel pelo seguinte. Em 2011, quando o Haddad era candidato, e eu não sou ligado... esqueci de falar, eu não sou ligado a nenhum partido. A minha ligação não é com ninguém desse plano aqui, que fique claro. Então, me convidaram para dar uma palestra no Tremembé, tinha os ambientalistas também, por causa da devastação que iam fazer na Serra, né, em 2011. E eu ainda morava no Horto Florestal, ia passar lá pertinho de onde eu morava. E eu fui, preparei, então é conversa para adultos. E eu apresentei isso para o Haddad, estava ele todo, eu não conhecia ninguém deles. Estava ele era candidato ainda, e toda a equipe, a assessoria dele. Então, esse é um dado de 3 pesquisas OD. Eu não tenho da de 2017 nem a de 2023. Mas só para a gente ter uma ideia. Isso é o número de veículos, vermelho é automóvel, verde é ônibus e azul é caminhão. Mas esse absoluto não interessa. Vamos para a porcentagem. O Rodanel vai resolver. Quando eu comecei a dar aula para engenharia em 99 para uma turma, eu fiz umas continhas para eles e falei o seguinte: não vai resolver, vai durar 30 anos para ser construído. Lá em 99 eu falei para eles, 30 anos, e não vai resolver. Eu vou encerrar. Então, só para vocês terem isso como um dado importante. O tracejado, que é embaixo, é a porcentagem de veículos que não querem nada com a Grande São Paulo, só querem cruzar. O cara vem de Porto Alegre e está indo para Salvador. A porcentagem que quer ficar é a maior, é o que está em cima. É tudo acima de 75%. Então, caminhões é o azulzinho. 25% só dos caminhões entrevistados nessas pesquisas OD, se completar com a das outras não vai mudar nada, só 25% que querem cruzar a Grande São Paulo. O resto é o caminhão que vai entregar no atacadão da Marginal Tietê, é no home center não sei o quê, é a carga para sua casa. Então, não adianta se iludir, não adianta se iludir. Automóvel, só 8% que quer cruzar, o resto tem ponta aqui dentro. Então, fizeram o tramo oeste dentro da mancha urbana, que foi um erro logístico total, virou uma avenida perimetral metropolitana, e o Rodoanel Norte, quando inaugurar, durante os períodos fora do pico, vai dar para andar de skate lá, porque a demanda vai continuar na Marginal Tietê. Alguém quer apostar um cafezinho comigo? A concessionária que pegou isso aí devia tomar cuidado, porque eles vão ter problemas. Isso aí é uma foto de outro país, mas só para ver onde a gente pode chegar. Dá para chegar nisso, hein? Dá para chegar, é só querer. Segurança de trânsito, eu já vou encerrar. Aquela foto de baixo é uma foto de mais de 20 anos que eu tenho no meu computador. É de algum país lá do Oriente, Indonésia, não sei. Eu falei, pô, será que eu vou ver isso algum dia no Brasil? 5 numa moto. Aí eu recebi, recentemente, a foto do lado esquerdo, que é do Brasil. É de uma cidade aí qualquer do Nordeste, e tem 5 pessoas naquela moto, se vocês contarem direitinho. E agora estão criando aí o espaço para moto entre veículos, que na minha humilde opinião é uma tremenda besteira, porque você está incentivando, ali era só para andar devagarinho, virou uma faixa expressa e ninguém segura esse país. Os dados do Infociga mostram que se você somar percentual de óbitos no estado de São Paulo de automóveis e motos, dá 65% dos fatais no estado. Então, o transporte individual está servindo para quê? Para fornecer órgãos para transplante. Tem o lado positivo disso, é tétrico falar isso, mas tem um lado positivo. Ônibus, menos de 1% dos óbitos no estado de São Paulo são de pessoas que estavam dentro de ônibus. E a cidade de São Paulo é a mesma coisa. Está aí. Ônibus é menos de 1%, e se somar moto com automóvel, dá 56%, 57%. Então, esse é um caminho complicadíssimo que a sociedade brasileira adotou. Todo mundo quer ter carro, agora as motos, achando que vamos resolver o problema da mobilidade. E não vamos. Muito obrigado, gente. Desculpe ter... Muito obrigada, Horácio. Muito obrigada pela sua exposição aqui. Aprendemos bastante. Muitos cálculos aí, todo mundo... Esse material realmente vai ficar disponível para todo mundo, quem quiser.